Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago, Rúbia, grupo de adoração. É sempre bom estar em casa e cantar um pouquinho. Antes de a gente conversar um pouquinho com a Bíblia aberta, eu quero agradecer pela oportunidade de novamente estar aqui. É muito bom estar com vocês. É um misto de emoções, porque toda vez que eu estou aqui tem muita coisa que eu quero falar. Parece que, mesmo com a convicção clara de que o meu trabalho acabou, tem tanta coisa para fazer. Parece que ficar no banco enquanto o jogo está rolando é de extrema agonia até que sai gol. É por isso que os jogadores, quando estão no banco e alguém faz um gol, eles quebram todos os protocolos do futebol, invadem o campo e vão abraçar o cara que fez o gol. Eu preciso dizer para vocês que vocês têm feito golaços. Vocês, individual e coletivamente, vez ou outra no decorrer do jogo, fazem um contra-ataque fulminante e de onde ninguém esperava, chega algum artilheiro desconhecido e chuta a bola e faz um gol e caramba, como é que é o nome desse menino? Aí hoje eu vi um gol desse, o nome dele é Hermínio, cara. Eu conheço o Hermínio, eu vi ele quando ele estava nas categorias de base. Ele prometia muito, ele só precisava ser colocado para jogar. Hermínio Suelen começou a jogar. Joga quieto, não fala muito, nunca dá entrevista, mas joga uma bola. E eu sei que existem outros, ou nas categorias de base, ou caladinhos, fazendo passes lá no meio de campo, para não deixar ter contra-ataque, para ninguém furar gol aqui, mas para continuar o jogo. Que talvez nunca esteja debaixo de uma luz, nunca esteja num palco, talvez você esteja até correndo do teatro. Eu preciso incentivar vocês. Não coloque as máscaras no teatro. Continua jogando bola. Continua fazendo gol. Porque toda vez que sai um gol, o técnico é o primeiro goleiro. Ele sempre invade o campo. Ele sempre invade o campo mais louco do que qualquer. E na verdade a única coisa que nós precisamos é a aprovação do técnico. Mais nada. O resto é só plateia. Então, é isso que eu tinha para falar antes da gente começar a conversar. Esses últimos 3 dias, se você acompanhou os 3 dias, talvez para alguns de nós tenha ficado um gosto amargo na boca. Tem algumas balas que a gente chupa quando a gente está gripado. E no início é doce, e depois a gente continua chupando, e lá no finalzinho dá um amargo que fica aqui atrás na garganta, que não sai, lá no fim da língua. Já usou uma dessas balas? E às vezes me parece que quando conversamos a respeito de uma mudança filosófica, ou uma mudança cultural, ou um chamado para fora de algo que não está dando certo, é inicialmente excitante, animador, porque quando tem alguém gritando que está tendo uma revolução, a grande maioria da galera começa também a gritar, e vamos fazer revolução, mas aí depois de uma revolução a gente precisa arrumar a casa, porque senão a gente não come, a gente não educa, a gente não faz nada, porque só de revolução não vive nada. E aí quando a gente para pensar de que
Em Cristo, 2000 anos atrás, a religião foi superada e não há mais sacrifício, não há mais templo, ou melhor, não um templo construído por mãos humanas, mas eu, Winston Oliver Lages, você, na sua inteireza, uma vez atingido por essa revolução do amor em Cristo, na cruz de Cristo, na ressurreição dele, ele derrama em nós o seu Espírito, e essa revolução faz com que a religião caduque e hoje nós tenhamos um relacionamento pleno com Deus, sem nenhuma necessidade de subterfúgios religiosos, mas cara a cara com Deus. Inicialmente essa experiência é uma experiência no mínimo excitante, animadora, de explosão de coração, e é provavelmente por isso que vocês cantam tão fervorosamente quanto cantam. Mas aí logo depois é tipo, mas eu tinha pontos de apoio na religião. Sabe aquele pezinho para pular aquele muro que é um pouquinho mais alto? E agora não tem mais pezinho nenhum, a muleta saiu, não tem mais amuleto, não há mais sacrifício, não há nem mais sacerdote, e mais, seu Mário, o Senhor hoje é declarado sacerdote por Cristo Jesus, porque o Senhor é embaixador por Cristo, agente do reino. E aí, de uma posição confortável, de receptor, recebedor, objeto da graça e do amor de Deus, nós nos tornamos agentes ativos da revolução da graça. E aí nós não temos mais o conforto da religião que nós temos falado nesses últimos 2 dias. Portanto, se você, ao final de alguns momentos de minha exaltação aqui em cima, você tem ficado com um gosto amargo na boca de, cara, mas é muito duro isso, cara, não fala que a religião caducou, que a religião passou, que a religião foi superada na cruz, porque eu preciso da religião. Olha para mim, eu realmente queria convidar você a se derramar de corpo inteiro no único lugar que pode trazer salvação, Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome. Na cruz, a religião foi, há 2000 anos atrás, superada por Cristo. O último e derradeiro sacrifício. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E hoje ele está sentado. Sabe o que é a figura de um rei sentado? É porque a guerra acabou. Cristo venceu. É por isso que Paulo pode exultar dizendo: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. A minha palavra hoje não é de triunfalismo. Uau, vencemos! Não. Muito pelo contrário. Se superamos em Cristo a religião e passamos porque somos habitados pelo Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, somos esses agentes do reino, somos embaixadores de Cristo, porque somos impulsionados, somos de glória em glória transformados, educados, disciplinados, discipulados por Deus, através do seu próprio Espírito, e usando como instrumentos pessoas, como muitos de vocês me disciplinaram, me
exortaram, e eu exortei vocês, e isso como instrumento, nós passamos a participar dessa academia do Espírito Santo, essa academia do Cristo. Qual é o resultado disso? Qual deveria ser o resultado disso? Enchermos teatros como esse? E termos cada vez mais teatros e prédios cheios em dias especiais, com homens especiais falando novamente da salvação e novamente colocando novo alicerce sobre o que já foi plantado, sobre o que já foi construído, e construindo novamente onde já há um fundamento? Ou será que nós podemos deixar o leite espiritual e passar a falar sobre churrasco? Porque me parece que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, comunidades que se chamam pelo nome do carpinteiro, insistem em permanecer aqui, repetindo vez após vez: Jesus te ama, Ele morreu por você, agora aceite Jesus Cristo e tu serás salvo. E gente, nada disso é mentira, vocês estão me ouvindo desde sexta. É tão verdade que você não precisa mais sacrificar nada. É tão verdade que você é livre, porque em Cristo somos livres. Livres da condenação, livres do pecado, livres do juízo. Somos livres, não é isso que nós cantamos? Amém. Mas nós continuamos a repetir e a exaltar só aqui: eu sou livre, estou subindo. Não é isso que a gente canta? Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A gente sai pela rua, ou não, sou livre. A gente vem no domingo, eu sou livre, eu sou livre. Mas parece que poucos, e falando com gente como o pastor Adolfo, ou meu pai, eu vejo o desespero deles, de ver que são poucos. Mas isso não é de hoje, né, pastor Adolfo? A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Isso já vem de muito tempo. Mas por que a gente não sai dali da liberdade e chega aqui? Por que a gente não sai dali da consciência de que nós fomos libertos e desse amor que fez essa revolução em nós e que nos deu plena convicção de que nós fomos perdoados, que nós fomos libertos e que hoje nós não somos mais escravos? E por que a gente não chega aqui? Por que a gente celebra só ali? Há um tempo atrás, alguns anos, um pacifista indiano que estudou na Inglaterra resolveu voltar para sua terra natal, que ainda estava sob domínio da coroa cristã da Inglaterra. Atente bem, sob domínio de colonizadores cristãos que exploravam o povo e a terra da Índia. Na Inglaterra, a líder da igreja episcopal anglicana é a rainha ou o rei. Portanto, o equivalente ao papa, o equivalente ao apóstolo, seja lá de qual tradição você for, é a rainha. E um tempo antes da vida deste particular homem, chamado Gandhi, a sua terra natal foi invadida por cristãos. Seu povo era escravizado por cristãos. Os senhores, donos das empresas, abusavam com cristãos o seu povo hindu. E enquanto ele estava na Inglaterra estudando, afinal de contas, ele tinha posses. Ele foi confrontado pelo cristianismo. E como grande estudioso, Gandhi tirou tempo para estudar a vida, a mensagem e a obra de Jesus Cristo. E certa vez perguntado sobre por que ele nunca havia se convertido ao cristianismo, ele respondeu mais ou menos assim: não, eu amo o vosso Cristo. Eu só não consigo compreender ou gostar
de vós cristãos, porque vocês são tão diferentes dele. Eu fico a imaginar o que seria na nossa cidade se todos aqueles que se chamam de cristãos fossem minimamente parecidos com o Mestre. Minimamente. Eu fico a pensar, e aqui não vai nenhum julgamento político contra você, mas o que seria do nosso país se todos aqueles que de forma viril apoiaram Bolsonaro como cristãos e o declararam o ungido do Senhor para a transformação do Brasil, parecessem e agissem como Cristo. Eu não sou petista. Por que a revolução do amor não tem causado um reavivamento tamanho na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no nosso país, ou até mesmo nos Estados Unidos, do qual fomos colonizados religiosamente? Porque aquela revolução do amor que nós cantamos, que é um amor que nos constrange, nos invade e que transforma os nossos corações, porque esses corações transformados não desembocam em agentes transformadores. O que parece que todo mundo que chama para nós vivermos a realidade do reino de Deus agora é doido, até dentro das igrejas. Quando a gente começa a falar sobre graça e amor ilimitado dentro da igreja, o primeiro lugar onde esses malucos profetas são crucificados é aqui dentro. Porque a gente não pode amar todo mundo, senão eles vão achar que eles vão para o céu. Nós não podemos estender a graça a pecadores. Mas onde foi que a graça te pegou? Onde foi que Deus te encontrou? E o que aconteceu entre este momento em que você foi constrangido pelo amor de Cristo na cruz, para agora em que você se tornou um fariseu de fariseus, e não mais consegue estender graça e amor e continuar a revolução que começou naquele madeiro? Por que isso é tão difícil de entender? Porque continuamos a voltar para a religião. Eu só posso imaginar que é por conforto, e é o conhecido, porque o nosso coração humano é religioso, porque é pecador. O nosso coração é doente de morte. E eu acredito que um dos cânceres do nosso coração é a religiosidade. É o sentimento de merecimento, que logo depois de nós termos plena convicção de que somos inveterados pecadores, e o amor de Deus nos constrange, nós nos derramamos aos pés da cruz, nasce uma erva daninha de merecimento, e nós esquecemos da realidade de lamaçal do qual Deus nos resgatou. E passamos a não mais resgatar, passamos a não mais amar, passamos a não mais estender graça universalmente e ilimitadamente, até que a glória de Deus seja vista por toda a terra. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? A gente canta: quando a glória do Senhor for vista por toda
todo canto, em todo lugar. Cadê a Rúbia? Eu não estou rindo da música não, já passei, já fui a música, não fica lá não, vem comigo. Sabe o que eu temo? É por isso que engasga. É por isso que às vezes parece que eu estou com raiva, eu não estou com raiva. Eu temo que nós não mais compreendamos o Evangelho porque nós estamos tão confortáveis com a graça. A boa nova já foi tão repetida em nossos arraiais que não é mais uma boa notícia, porque agora pode trazer pessoas problemáticas para dentro do nosso arraial. E eu não quero trabalhar com essa gente. Mas a esperança. Porque em meio a um sul dos Estados Unidos rasgado pela religiosidade branca, principalmente dos batistas do sul dos Estados Unidos, racistas, levantou um homem, pastor batista, não do sul, negro, chamado Martin Luther King, que gritava dizendo: eu tenho um sonho. E o sonho dele não era só de reconciliação racial, mas era um sonho de novamente ver graça e amor. Eu vou abrir a Bíblia hoje. Não sei se você vai gostar. Porque, como Kierkegaard falava, talvez quando abrirmos a Bíblia nós tenhamos que mudar o nosso procedimento. Nós nos escondemos atrás de nossas doutrinas, nossos compêndios teológicos, nossa erudição cristã, para simplesmente não sermos confrontados e termos que vir para cá. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Esse é o fim de um trecho em que Paulo está instando a igreja da Galácia a permanecer livre na graça de Deus. E ao fim disso, ele fala no meio disso, ele fala do descartar de tudo aquilo que ele considerava prezado para ele, e ele então diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entendamos bem o raciocínio do apóstolo São Paulo. Ele compreende que Jesus de Nazaré, através do seu sacrifício, não somente redimiu, perdoou, mas iniciou um processo de transformação em Paulo, que desembocaria em Paulo ser não mais encontrado, mas Cristo ser encontrado nele. E que paulatinamente o Paulo, que era matador, se transformasse no Cristo que entregou sua vida como sacrifício. E então Paulo começaria a dar dia a dia, semana a semana,
mês a mês, cada vez mais autoridade a esse Espírito de Cristo que nele nascera. E então, eventualmente, a esperança de Paulo é que ele fosse completamente crucificado e que germinasse, crescesse e finalmente desse frutos. Cristo Jesus em mim. Essa era a expectativa grande de Paulo. Essa é a sua. Porque enquanto nós estivermos simplesmente repetindo que eu sou livre, eu sou salvo, eu vou para o céu, o que mais? Não sou mais escravo, repetindo isso aqui, você pode falar o quanto você for que você não é religioso, você pode estar todo tatuado com brinco, você pode descolorir o seu cabelo, você pode usar bermuda para a igreja, você pode vir para cá de chinelo, você pode pular, você pode dançar, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, mas você vai continuar só mais um religioso gastando dinheiro para comprar roupa e fazer tatuagem. Agora, se você estiver cheio de cicatrizes, cheio de coisas que você não tem a mínima ideia de como Deus vai transformar, porque é quebrado demais. Se a sua identidade e seu caráter se eles tiverem sido tão quebrados na sua infância, na sua adolescência e tudo mais, que você desesperadamente só tenha o que clamar a Deus dizendo: Pai, eu não sei nem como vai fazer, porque eu sou um pedaço de uma coisa que eu não tenho valor nenhum. E aí o que é a expectativa de Paulo acontecer com você, porque é o desejo de Deus, e é o desejo de Deus. Você não tem como ser religioso, mas de glória em glória você será eventualmente transformado quando Cristo estiver diante de você em alguém igual a Ele. Eu não estou dizendo que você será um Cristo, que você compartilhará do caráter divinal de Deus, da essência dele, e de agora você será parte da Trindade. Vamos fazer um polígono divino. Não, ele é totalmente outro. Você jamais compartilhará da glória dele. Mas Cristo em mim me traz ecos da sua glória. E eu sou transformado e passo a viver aqui como que o apóstolo Paulo chama de o corpo de Cristo. Eu acredito que a igreja está tão cauterizada que ela não ouve mais a sua própria mensagem. Nós somos o corpo de Cristo. Poxa, o corpo de Cristo só sai de casa no domingo e é para ir para a sinagoga. E da sinagoga ele volta para casa, porque ele não quer passar por aquela galera que está ali no bloco das piranhas. Porque afinal de contas, o batuque pode chamar muito forte e o cara pode, o corpo de Cristo pode virar o corpo de Belial. Está entendendo? Até onde me posso me dar conta, o corpo de Cristo, que é a consequência natural de ser invadido por esse amor e esse processo de transformação iniciado pelo Espírito Santo, nós não falamos isso ontem. O processo natural do Espírito Santo em nossas vidas é que as obras da carne que sejam paulatinamente e crescentemente transformadas nos frutos ou no fruto do Espírito. E aí Cristo seja encontrado em nós, e que andemos juntos como um corpo, com ligaduras, músculos e tudo, e como um corpo, hajamos como o corpo encarnado de Cristo. A espiritualidade sem religiosidade é necessariamente uma espiritualidade encarnacional. Você gosta de frases de efeitos? Anota essa, bota no teu Facebook. Mas antes de botar no teu Instagram, coloca no teu Instagram quando você começar a viver isso. Comece a viver isso hoje. A espiritualidade não religiosa
necessariamente precisa ser uma espiritualidade encarnacional. Hoje nós somos a encarnação do Cristo vivo sobre a terra. Isso não é heresia, é o que Paulo ensina. Isso você está dizendo então que Deus não está no céu com Cristo, e Cristo está aqui conosco e com nós, e que nós somos Cristo, Cristo não ressuscitou de verdade, então Cristo na verdade ressuscitou só em nós, e nós somos Cristo? Vai para o terreiro, cara, por favor, lá tu vai entender melhor, aqui tu não está entendendo. Ou então vai para outra igreja, talvez lá tu entenda melhor depois de pagar o óleo do pastor. Desculpa te ofender, vai para uma roda espírita, talvez você precise reencarnar. Ou vai para uma catedral, ou vai lá para a PIB, talvez tu precise ir para um discipulado, um curso de discipulado lá. Mas cara, para de inventar subterfúgio para não entender isso aqui. Porque isso aqui é simples, mas a gente inventa porcaria e inventa dificuldade para não entender, porque a gente não quer entender. Porque no dia que a gente entender, a gente sabe que a gente vai ter que mudar de vida. E eu não estou falando para a gente que está fora da igreja, eu estou tentando evangelizar crente. Porque quem está fora da igreja, quem não conhece o amor de Deus, não precisa ouvir isso. Quem está no bloco das piranhas, precisa de alguém que os ame e confira graça a eles. Eles não precisam de doutrina. Eles precisam do corpo de Cristo curando. Os venezuelanos não precisam receber Bíblia nos lugares onde eles estão. Eles precisam receber comida, aconselhamento, auxílio com as crianças, educação. E você vai lá com um folheto dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Aleluia por isso! Foi isso que tirou Nicodemos das trevas. Mas sabe quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Um mestre da lei. Nicodemos não era uma prostituta. Porque quando Jesus fala com uma prostituta, ele não chega dizendo que você precisa compreender, nascer de novo. Jesus oferece a água da vida. E Jesus se apresenta como eu sou. E sabe o que acontece com essa mulher da vida no poço? Ela, como sendo uma mulher da vida que acabou de encontrar Jesus, se torna a primeira missionária e corre para a sua cidade, e a sua cidade inteira corre para Jesus. E a gente está levando folheto para venezuelano. A gente está buscando dar a Bíblia na mão de venezuelano, porque eles precisam se converter a Jesus Cristo para ir para o céu, eles precisam comer. Eu espero que algum Bonhoeffer apareça na Venezuela para matar Maduro. Você acha que isso também é heresia? Leia a vida e a obra de Bonhoeffer. Talvez se Deus tivesse permitido que ele e o movimento dele tivessem sucesso na Alemanha, nós não teríamos as atrocidades que Hitler fez com a conveniência da igreja, com a conivência da igreja luterana da Alemanha. E hoje, com a conivência da igreja das Américas, nós continuamos fazendo atrocidades. E nós somos, não, a gente não é igreja, nós é comunidade. Nós somos sim essa igreja. E nós continuamos a fazer atrocidades. Porque nós fazemos atrocidades quando falamos que bandido morto é bandido bom, é bandido morto. Eu não estou dizendo, não, é muito fácil falar disso lá em Cooper City, em que você está segurozinho dentro da sua casa americana e a gente está aqui levando tiro. Não estou falando isso. Mas até onde eu lembro, a utopia que você diz assinar embaixo é de um cara que tem todo o poder do mundo pendurado no madeiro, completamente vulnerável, dizendo àqueles seus algozes: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós colocamos em nossas redes sociais: bandido bom é bandido morto. Ou afirmamos nos nossos círculozinhos só de crentinhos: o cara está começando a ficar muito gay por aqui. Uma espiritualidade encarnacional
exige, não há para onde correr, exige que nós hajamos como Cristo. Logo, nós combateremos a religiosidade vazia e nós estaremos no meio daqueles que mais necessitam da graça de Deus. O nome disso é cardiomegalia, um coração tão grande, porque recebeu a graça, só consegue amar. Agora me digam, meus queridos irmãos, a característica da igreja de Jesus Cristo nos nossos dias é o amor? Porque até onde me consta, Jesus disse que nós seríamos conhecidos como os seus discípulos se amássemos uns aos outros, e nós não conseguimos nem amar dentro. Imagine fora. E a gente continua brincando de religião, enquanto as pessoas de fora só precisam saber da graça e do amor de Jesus Cristo, e nós brincando de fazer despacho dentro da igreja. E o desejo do apóstolo São Paulo era que ele fosse crucificado com Cristo, e que agora não mais vivesse ele, mas Cristo nele. Essa é a sua expectativa? De que de tal forma Cristo seja revelado em você através do seu Espírito, que você ame como ele ame? Talvez a sua vida mude se isso vier a acontecer. Existe um texto, relaxa, pode respirar, tomar uma água. Existe um texto que a minha esposa pecadora tatuou nas costas. Sabe que tatuado não vai para o céu, né? A gente continua respondendo coisas assim para a igreja. Se você vê o nível. A gente continua respondendo: pastor, então se eu não sou crente religioso, eu posso transar com a minha namorada? Eu não quero te ofender, não sei se foi vocês que fizeram essa pergunta ontem à noite, mas eu não tenho mais paciência para responder esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas é genuíno, eu quero saber. Não, a resposta é não. Ah, mas eu não concordo. Tá vendo? Não dá mais para ter paciência. Pastor, se eu fizer uma tatuagem, meu pastor falou que não pode, e aí ele disse que eu vou para o inferno, eu vou estar em rebeldia. Eu posso fazer tatuagem? Aí eu digo, pode. Ah, mas meu pastor disse que não sei se eu vou fazer. Então não faz. Porque lá em Levítico, não sei o que, diz que aqueles que marcaram o seu corpo e tal, não sei o que, então não marca. Mas o senhor não falou que a lei caducou? É. Mas então faz. Não, é desesperador, porque, gente, você crê que é uma questão de vida ou morte? Você crê que é uma questão de salvação ou condenação, ou isso é tudo brincadeira? A gente está brincando? Porque se nós crermos que é uma questão de eternidade, a gente vai parar de perder tempo. Os nossos países latino-americanos estão cheios de evangélicos, sofrendo, vive tendo viagem missionária de norte-americano para os países latino-americanos, e quando eles chegam nos Estados Unidos, eles levantam a mão com o Trump e dizem, vamos construir um muro. E eu sei, Pri, que a gente precisa defender os Estados Unidos de terrorista e de tudo mais. A Pri mora comigo para lá, para aquelas bandas. E ela também está no estado que também faz fronteira e que tem um bando de latino-americanos tentando entrar. Mas faz quantos anos, eu disse que era para a gente relaxar, né? Prepara o couro. Faz tantos anos que vem viagem missionária para o Amazonas, dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá. Quanto tempo faz? Eurico Nelson foi o primeiro missionário batista aqui. Eu acho que ele plantou mais igreja do que o pastor Darciso. Vocês não conhecem o pastor Darciso, depois fala com o pastor Adolfo, ele conhece a biografia toda.
Tem viagem missionária saindo pelas orelhas. O problema é que o povo continua sofrendo as mesmas coisas que sofria quando Eurico Nelson chegou aqui. Cadê Paulo? Cadê Estevão? Cadê Filipe? Cadê André? Cadê aqueles discípulos dos quais Jesus disse que fariam coisas maiores ainda, porque o Espírito Santo estaria com eles, dentro deles? Cadê? Tudo nas igrejas fazendo curso de discipulado. Nada contra cursos, Bíblia. Nada contra estudar a Bíblia. Eu estudei 12 anos teologia. Eu sou mestre em teologia. Estou buscando um doutorado agora. Tá? Mas onde estão? Essa tatuagem, voltando, que a minha esposa pecadora tem, é de Romanos 8, 28 a 30. É um dos textos mais colocados em para-choque de caminhão. Eu acho que isso é mais aquele tudo posso naquele que me fortalece. São dois adesivos de para-choque de caminhão que fazem sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece é o número 1. Eu não tenho essa estatística, pesquisa com método científico, tá, Edgar? Não me segure pelos dados. Mas Romanos 8, 28 a 30 é um sucesso. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é que você decorou isso aí? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, eu amo a Deus, Deus vai fazer o que eu quero. Amém? Não. Está amarrado. Porque se Deus fizer o que você quer, o mundo acaba em menos de um segundo. Porque você é egoísta, igual a mim. Você é um pecador inveterado, necessitado da graça de Deus. Então não é que todas as coisas contribuem para o seu bem. Continua lendo. O problema é que a gente lê a Bíblia, mas a gente não continua lendo. A gente lê a Bíblia para apaziguar o nosso coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, paga a conta. A gente só não lê até a parte que diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente lê a Bíblia seletivamente para o nosso próprio interesse. Vamos continuar lendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou o primeiro, ou primogênito entre o quê? Muitos irmãos. Quem são esses irmãos em Cristo? Quem são esses que serão conformes à imagem do Filho? Conformados na mesma forma, iguais. E a gente brinca de religião. E a gente encontra subterfúgios para viver como quer. E a gente quer só um apoiozinho, que o pastor fale alguma besteirinha, que você pegue e você fale: poxa, que bom, eu posso continuar pecando. Ufa, eu pensava que eu ia ter que mudar. Caramba, legal. Uau, estava suando já. Sue. Gente. Eu acredito que nós precisamos de alguns malucos, doidos de jogar pedra. Alguns caras com um pequeno nível de insanidade, alguns bipolares, em estado de euforia.
que compreendam a radicalidade da encarnação de Cristo em nossos tempos através de nós hoje. Saiam por aí fazendo o que Jesus fez. Você consegue sonhar comigo? Você consegue imaginar o corpo de Cristo amando sacrificialmente e estendendo graça, declarando a boa nova de que não há mais condenação e de que o sacrifício foi feito uma vez por todas e que nós não precisamos mais convertidos, mas precisamos que pessoas compreendam a profundidade, a altura e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? E onde nós chegaríamos como humanidade se nós derrubássemos os muros e, em vez de armas, nós entrássemos com corpos quentes como o nosso, prontos a morrer, se assim fosse necessário. Eu, lá nos Estados Unidos, tenho lido muito Paulo Bravo, Ed Renekiewicz. Eu não me aventuro para Evaldo Ramos porque eu rompi com ele. Ele nem me conhece, mas eu rompi. Eu tenho lido esses malucos. E o problema do Paulo Bravo é que ele escreve, e aí a gente lê e a gente acaba acreditando que no que ele está falando, e aí dá um negócio na gente, a gente quer ir para a rua e quer começar a fazer coisa, e fica revoltado consigo mesmo, fica revoltado com os outros cristãos, e dá vontade de gritar, não é de pular, dá vontade de gritar dizendo acorda, 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 cara, acorda. Aí eu comecei a ouvir o Vitor Kivitz, minha esposa me chamou de herege, de pervertido, porque eu estava ouvindo o Vitor Kivitz, e o Vitor Kivitz me chamava a desconversão, e aí eu falei para a Alessandra que eu queria me desconverter. Ela falou, tu tá ficando doido, cala a boca, os meninos vão ouvir. E aí eu não sabia mais se eu me chamava de cristão. Aí teve um tempo que os meninos começaram a dizer que eles não tinham religião, e a Alessandra mandou a gente começar a falar de novo que a gente era cristão, porque senão os meninos iam achar que eles não tinham religião, eles podiam acabar virando budistas. E aí eu voltei para a religião e comecei de novo a ensinar que o mundo foi feito em 7 dias e que quem não acredita nisso vai acabar indo para o inferno, e que a mulher comeu uma maçã e o homem comeu dela também, que uma serpente falou com eles. E aí eu comecei a contar todas as histórias novamente e continuei a falando sobre o dilúvio. E aí eu voltei para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem mais história que o Novo. E no Antigo Testamento eu não preciso ser tão de cara com Cristo, porque quando eu vou para o Novo Testamento, de vez em quando Cristo faz umas coisas que não era para fazer. Porque no Antigo Testamento a gente apedreja e mata adúltero, e no Novo Testamento Jesus diz que quando eu olho com lascívia, e quando eu olho com desejo, quando eu olho com luxúria, eu já cometi pecado, eu já caí, eu já sou condenável. E eu vou para o Antigo Testamento e eu mato quando me matam, e Jesus diz que quando eu chamo o meu irmão de louco, eu já sou réu do inferno. Aí, cara, ferrou tudo, porque agora eu tenho menos resposta e mais pergunta. Dá para entender ou só eu que sou doido? Eu preciso aumentar a dose do meu remédio. Mas eu espero que vocês parem de tomar o ópio que vocês vêm tomando de vez em quando. Porque parece que Marx estava certo, pelo menos nisso. E que a religião é o ópio do povo. Porque enquanto está todo mundo dentro das igrejas, o capeta faz o que quer. Você está guerreando guerra espiritual aqui dentro, o capeta está lá na Venezuela. Você está fazendo vigília aqui dentro, tem uma zona de baixo meretrício, que de vez em quando você frequenta. Você
está fazendo reunião para discutir, enquanto tem gente lá no hospital tropical morrendo de tuberculose e AIDS. A gente se reúne uma vez por semana, enquanto tem pessoas que estão a mesas no 28 de agosto, no Platão Araújo, em outros lugares, que nem a família vai mais visitar. A gente vai para churrasco, eu acho que a gente precisa fazer mais churrasco do que a gente faz. A gente passa o dia inteiro comendo picanha, e eu acho que a gente precisa comer muita picanha. Mas se a gente só vai para churrasco, faz picanha, vem para o domingo, vai para o ensaio da adoração e faz todas essas coisas. E a Fundação Dr. Thomas tem os velhinhos lá que nem os netos nem os filhos vão visitar. Onde está o corpo de Cristo? Nós dizemos ter uma parceria com o Lar Batista Janel Doyle, mas eu desafio que não tem nem 1% dos membros da comunidade viva, muito menos os visitantes e congregados, que já passaram pelo menos 10 segundos dentro do Lar Batista Janel Doyle, segurando aquelas crianças que foram abusadas, negligenciadas e estão em estado de vulnerabilidade. Onde está o corpo de Cristo? Enquanto a gente fica discutindo esse menino usa rosa, esse menino usa azul, eu vim com uma camisa em homenagem à nossa ministra. Enquanto a gente acha que o problema das nossas famílias são os ativistas LGBT, os membros das nossas igrejas têm o mesmo índice de adultério que fora das igrejas. Qual é o problema das nossas famílias? A gente crucifica os nossos irmãos e os nossos amigos que têm a identidade diferente da nossa. Diz que gay bom é gay morto. Expulsa eles das igrejas, empurra eles para uma vida na sarjeta, expulsa eles das famílias, enquanto os nossos jovens, quase que em sua totalidade, estão vivendo em fornicação diária. A gente faz vista grossa. Cadê o corpo de Cristo? Está vendo quão seletivos nós somos? Graça. Maravilhosa graça. Incompreensível graça. Amor rasgado. Eu comecei esta série de palavras, de palestras, convidando você a uma desconversão. Você estava aqui na sexta-feira, eu, com todas as palavras, só não fiz apelo. Não vou fazer apelo. Não fiz. Mas eu convidei você a deixar a religião. Foi um convite à desconversão. Hoje gostaria de fazer um convite. Um convite formal. Um convite real. Sabe, tipo aqueles dos pastores? Lembra? Eu falei na sexta. Os pastores dizem: venha ao altar, receba a graça de Deus, receba o perdão para os seus pecados. Sabe? Quantos de vocês, a forma que a nossa cultura cristã religiosa declara essas coisas, quantos de vocês aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador num culto em que um pastor fez um apelo à conversão? Quantos de vocês? Eu fui um desses. Tá, beleza. Primeiro dia eu fiz mais ou menos a mesma coisa com a desconversão em massa. Não sei se você escolheu desconverter-se, mas hoje eu gostaria de chamar você a uma verdadeira conversão. E o meu chamado não é a você mudar de etiqueta de camisa, mudar a marca da sua camisa. Eu comprava
na loja católica, agora eu compro na loja evangélica. Eu sou evangélico, eu não sou mais católico. Isso é etiqueta. É igual Zumbis, o Boss. É igual Aeropostale e American Eagle. É igual Nike e Adidas. E desculpe eu falar assim aos meus irmãos mais ortodoxos que eu, é tudo a mesma porcaria. O chamado é o chamado que Cristo fez. E quando Jesus Cristo chamava aqueles para o seguirem, ele falava mais ou menos assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E depois de um tempo que eles estavam seguindo, ele dizia: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lembra que se seguia esse momento de apelo e conversão, que o pastor dirigia você a um momento de reflexão e oração, de pedido de perdão, e depois de um pedido de que, ou antes disso, declaração de pecaminosidade, depois pedido de perdão e a aceitação e o convite de que Deus invadisse a sua vida e te transformasse, e você viesse a ser encontrado com Cristo. Então, da mesma forma, que tal nós de verdade orarmos assim? Mas não orarmos e aí sairmos dia 3 de março e de novo check, fui para a igreja, aí daqui a 7 dias você de novo check, entrei na igreja, você até marca no Facebook que você faz o check-in e você chegou para contar a tua presença, né? Não. Mas que tal você passar a marcar a sua presença de agora em diante, quando você vai para o seu trabalho e você marcar a presença no seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade, você marcar a presença na sua faculdade, quando você for para o Porão do Alemão, quando você for para o Bloco das Piranhas, onde quer que você esteja, você marcar a presença como luz do mundo, sal da terra, como fermento, como Cristo, como corpo de Cristo, como a encarnação de Cristo hoje na terra, e assim juntos possamos continuar como cooperadores de Deus a revolução do reino de Deus na terra já chegou. Eu convido você, enquanto cantamos esta oração, uma oração de declaração de quão errados nós temos sido, mas de comprometimento de nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que então neguemos-nos a nós mesmos, coloquemos as nossas cruzes nas nossos lombos, nas nossas costas, e sigamos a Cristo. Uma metáfora a andarmos no mesmo passo dele. Esse é o convite à sua vida. Um convite à desconversão da religiosidade vazia e uma conversão a Jesus de Nazaré, o carpinteiro. E que Deus nos abençoe e permita que sejamos encontrados nele e que ele seja encontrado em nós. Amém.